Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula. Dessa vez uma aula gravada, certo? Caros alunos, vamos juntos aqui então. Dessa vez o professor não vai aparecer, mas vai estar aparecendo o livro de vocês, tá? Eu quero dar uma explicadinha aqui nesse foco na escrita. Por mais que talvez o professor já tenha explicado, o professor quer explicar aqui novamente, tá? Na sessão anterior conhecemos os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, eles, nós, vós, eles, lembra? Aqueles que substituem um nome e indicam as pessoas do discurso. Neste momento vamos analisar algumas situações em que esses vocábulos são empregados. Observe a frase a seguir. Então, vai ser utilizado o pronome pessoal, né? Nesse caso, eu. Maria fez de tudo para eu falar. Legal, olha só. Observe que o pronome eu pratica a ação expressa pelo verbo falar. Exerce, portanto, a função de sujeito da oração. Lembra que é o sujeito? O sujeito é aquilo sobre o qual se diz algo, se fala algo, né? Mas é também aquele que manda no verbo. Quem está mandando no verbo aqui é esse eu. Tanto que se eu colocar um outro pronome aqui, colocar um nós, ele vai mudar o verbo. Quer ver? Ó, Maria fez de tudo para nós falarmos. Olha como ele muda. Por quê? Porque eles mandam no verbo falar, eles estão exercendo aqui nessa posição a função de sujeito. Beleza, legal. Maravilhoso. Depois, ó, já o pronome mim é um pronome oblíquo, e a gente vai ver quem são esses pronomes oblíquos depois, mas a gente fala geralmente, né, para mim, a gente utiliza no nosso cotidiano o mim. Já o pronome mim é um pronome oblíquo que funciona como complemento verbal, então ele não tem função de sujeito, ele não tem a função de mandar no verbo, né? Ele tem a função de completar o sentido do verbo e a gente um dia vai ver isso com mais calma, mas por isso que a gramática aqui está chamando de complemento verbal. Todavia é comumente empregado em situações informais do dia a dia, como por exemplo, né? Como no exemplo a seguir, olha lá. Maria fez de tudo para mim falar. Será que está certo para mim falar? E é justamente isso que o livro vai mostrar para nós. O livro vai mostrar para nós que mim falar está errado. Por quê? Porque somente o eu, tu, ele, nós, vós, eles, somente esses pronomes pessoais, eles podem mandar no verbo, eles podem exercer a função de sujeito. O mim está aqui tentando mandar no verbo falar, só que ele não pode fazer isso, certo? Ele não tem função de sujeito. Por mais que ele esteja na posição ali como o eu está, né? A frase é igual, só mudou o eu para o mim. Por mais que ele esteja na mesma posição do eu, ele não pode estar ali, ele não pode exercer função de sujeito. Então, é isso que a gramática vai mostrar para nós. Toda vez que o mim querer mandar no verbo, essa é a regra. Ele não pode, certo? Ele só pode aparecer lá como complemento verbal, que a gente vai ver depois, mas ele não pode mandar em nenhum verbo, somente os pronomes, né, pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Olha só como o livro vai dizer, para eu ou para mim. Na variedade padrão, utiliza o seu pronome eu em expressões com verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo, cara aluno, são esses verbos aqui, ó, que terminam em R, ó. Falar, escrever, sorrir, todos esses verbos que terminam em R, quando o verbo na verdade termina em R, a gente diz que ele está no infinitivo, certo? Só isso. Depois, ó, então, toda vez que o eu, certo? Toda vez que se utiliza o pronome eu em expressões com o verbo do infinitivo, eu preciso escrever dessa maneira. Para eu fazer isso, preciso de ajuda. Eu não poderia escrever para mim fazer isso, está errado dizer para mim fazer, para mim falar. Ah, a mãe disse para mim ir na venda. Não, está errado, né? Não pode. Se tiver um verbo depois do mim, se tiver um verbo no infinitivo, né, depois do mim, e esse mim estiver tentando ser o sujeito desse verbo, vai estar errado. Precisa ser o para eu fazer. Tranquilo? Beleza. Aí nós tínhamos alguns exercícios para serem feitos. Muito bem, caros alunos, os exercícios que o professor tinha passado aqui de tarefa, né, exercícios do 11 até o 13, eu quero fazer juntos aqui com vocês. Exercício de sala. Leia com atenção esse texto de Rogério Augusto para resolver as questões 11 e 12. E lá diz o seguinte, o texto. O conto da mentira. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo, seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. E aí vinha o pai de Felipe para dizer, né? O pai de Felipe também conversava com ele.
Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, e os 3 pontinhos indicam que ele continuava a mentir, né? Então aconteceu o que o seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado, Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento de estar escrevendo um conto, é a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então, se você não percebeu, o cara que escreveu esse conto é o mesmo Felipe que mentia, né? Quando ele era pequeno ele fazia isso. Quando ele cresceu se tornou escritor e ele que é o autor desse conto. Belezas? Legal. A gente continua agora nas questões. Muito bem. Assinale a opção que melhor traduz a ideia do texto. Tá? Isso aqui um dia já caiu de forma parecida em vestibular, hein? Claro que não nesse grau, não era um texto assim, não eram esses ditados populares, mas já caiu coisa parecida em vestibular, digo para você já, aqui na 6ª série, que tem que pensar que um dia você vai fazer um negócio chamado vestibular, tá? Olha lá, assinale a opção que melhor traduz a ideia do texto. Antes calar que mal falar. Será que isso traduz melhor a ideia do texto? Antes calar que mal falar. B. Tal pai, tal filho. C. Falar é fácil, fazer que é difícil. D. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E em boca fechada não entra mosquito. Muito bem, qual que é o ditado popular que melhor traduz o texto? Com certeza é a letra A, né? Antes calar que mal falar. Então, antes melhor eu fechar minha boca do que eu ficar, né, falando besteira, nesse caso aqui, falar mentira, né? Então, antes calar que mal falar. Tal pai, tal filho? Não, né? Tal pai, tal filho é quando tem uma, uma semelhança de pai e de filho, e aqui o pai não mentia, né? O pai não mentia, o pai queria que ele falasse a verdade. Falar é fácil, fazer que é difícil. Ele ficava se gabando de alguma coisa que ele só falava, mas não conseguia fazer, também não tem isso. Quem falou que quer ouvir que não quer, ele estava na situação de falar um monte de grosserias para alguém e aí ouvir também grosserias, então também não é essa. Em boca fechada não entra mosquito, né? Também não é essa, porque não era uma questão que ele ficava também falando um monte de besteiras, ele falava mentiras. Então, antes calar que mal falar traduz melhor tá? Traduz melhor a nossa concepção aí do texto. 12. Substitua as expressões destacadas pelos pronomes pessoais correspondentes. Olha lá, lembra dos pronomes pessoais correspondentes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais. Vamos ver quais desses pronomes correspondem a esses que nós temos aqui. Então, o garoto havia inventado a morte do cachorro. Qual o pronome do eu, tu, ele, nós, vós, eles combina melhor aqui para substituir o garoto? Né? É o ele, né? Ele havia inventado morte do cachorro. Combinou? Combinou. Beleza. Coloca aí no gabarito. Coloca aí no seu livro. Então aconteceu que seu pai alertara. Seu pai, como é que eu posso colocar? Então aconteceu o que ele alertara, né? Esse seu pai que também pode ser substituído por ele. Belezas? Coloca aí no seu livro. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. A mãe de Felipe, qual que vai combinar? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ela, né? Ela fingiu não ouvir, e assim a gente faz a número 12. E a número 13, você acha que no segundo parágrafo Felipe se dirigiu de forma respeitosa à sua mãe? Justifique sua resposta. Se a gente voltar lá então no segundo parágrafo, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, né? Parágrafo começado por esse espacinho aqui. No segundo parágrafo, a mãe dele diz para ele, seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio, né? Porque ela não queria mais que ele mentisse. E aí olha o que o Felipe faz. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. Muito bem. A pergunta era, Felipe se dirigiu de forma respeitosa à sua mãe? A resposta é não. Ele não se dirigiu de forma respeitosa à sua mãe. Primeiro porque ele riu da cara dela, né? E segundo, quase que debochando dela. E segundo, que acabou chamando-a de mentirosa. Então, não, porque riu na cara dela, quase que como num deboche,
e também porque chamou de mentirosa. Beleza? Monte a sua resposta a partir dessa resposta do professor. Se você não conseguiu fazer, compare a sua resposta com a resposta do professor para ver se está certo, se você o fez. E aí vem a 14, tá? Eu quero fazer algumas outras aqui questões com vocês. A 14, releia este trecho. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. Muito bem. Porque ao voltar a criar histórias, Felipe o fez sem culpa e sem medo, né? Por que nós temos essa frase? Bom, é porque Felipe cresceu e tornou-se escritor, né? E inventava histórias, pois fazia parte da sua profissão como escritor. Beleza? Você pode colocar então essa resposta. Por que ao voltar aqui nas histórias, Felipe o fez sem culpa e sem medo? Porque ao crescer, tornou-se escritor e inventava histórias, pois era a sua profissão, né? Quem escreve livros acaba inventando histórias, né? É nisso que se constitui, mas não é necessariamente uma mentira. É um livro, uma história inventada. Imagine que Felipe tenha dito a seguinte frase, para a gente imaginar. Minha mãe pediu para mim parar de mentir. Muito bem, para quem olha assim desapercebido, para quem olha meio desatento essa frase, minha mãe pediu para mim parar de mentir, talvez pense, não, tá tudo certo. Mas de acordo com a norma culta, olha que diz o nosso enunciado, há algo inadequado nessa construção. Então, o enunciado já está falando, tem alguma coisa errada, comente. E se você se lembrar bem da explicação que a gente deu do para eu, para mim, você vai lembrar que o mim não pode mandar em verbo, tá aqui o verbo parar, o mim não manda em verbo, o mim não pode exercer a função de sujeito, somente aqueles pronomes de caso reto, eu, tu, eles, nós, vós, eles. Qual que é o correspondente de mim aqui? É o eu. Minha mãe pediu para eu parar de mentir. É assim que ficaria então a nossa frase, certo? Mas está pedindo para comentar? Beleza, se a gente fosse fazer um comentário, mim não exerce função de sujeito. Ponto. Logo após, pode colocar assim, mim não exerce função de sujeito, ponto, né? Os pronomes pessoais de caso reto exercem. Pode colocar assim dessa maneira. Os pronomes pessoais de caso reto é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pode colocar assim a resposta. Beleza? E aí já completa. É claro que se você colocou assim, antes de verbo no infinitivo, não se pode utilizar o mim, mas somente os pronomes pessoais de caso reto, essa resposta também é muito interessante, tá? Pode colocar as duas, inclusive. Una as orações em um único período de acordo com o modelo. Muito bem. Mário me emprestou o computador. Eu vou usar o computador. Para não ficar repetitivo, olha só como foi feito no exemplo. Mário me emprestou o computador para eu usar. Tudo bem? É para nós juntarmos as duas orações. Como é que essa oração ela foi juntada? Tirou-se esse ponto aqui depois do computador, tá vendo? Tirou o verbo ir aqui, ó, vou, certo? E colocou depois desse ponto um para. Ficou para eu usar, ponto. Tudo bem? Então vai ter que tirar o ponto, colocar o para e vai ter que colocar o pronomezinho ali, ó. Juliana comprou lápis de cor, vou fazer um belo desenho, né? Então, Juliana comprou lápis de cor, tira o ponto, para eu fazer um belo desenho, certo? Tudo bem? Para eu fazer um belo desenho, ficaria assim a resposta. Juntando, empreste-me seu celular, tem que colocar o para, lembra? Olha lá, ó. Empreste-me seu celular, tira o ponto, para eu telefonar, tem que tirar esse verbo aqui também, o ir, né? Verbo vou. Empreste-me seu celular para eu telefonar para minha mãe. Beleza? Depois, Lucas veio até aqui me convidar. Ele quer ir ao teatro comigo. Muito bem. Aqui, no caso, não é o para eu. Por quê? Porque não é o eu que vai fazer alguma coisa. Certo? É o ele ali, ó. Tá vendo? Tem um ele que quer ir ao cinema. Então, ficaria assim, ó. Lucas veio até aqui me convidar para, tira esse ponto, para ele ir ao teatro comigo. Esse verbo que vem antes aqui, ó, não precisa estar. Lucas veio até aqui me convidar para ele ir ao teatro comigo. Tranquilo? Belezas?
Opa, desculpa, só para acertar aqui com vocês, tá, caros alunos? Na verdade fica assim, ó, Lucas veio até aqui me convidar para eu ir ao teatro com ele, tudo bem? Pode ser feito assim, dessa maneira, tá? Se você colocou dessa segunda maneira aqui que o professor está falando, também o professor vai considerar certo, tá? As duas maneiras vai estar certo. Para ele ir ao teatro comigo ou para eu ir ao teatro com ele. Não tem problema. Beleza? Muito bem. Papai adiantou a minha mesada. Eu vou comprar roupas novas. Então, papai comprou minha mesada. E aí como é que fica o restante ali da frase? Para eu comprar roupas novas. Pode tirar o ponto e coloca para eu comprar roupas novas. Legal. Vamos dar uma olhadinha no 17? Leia as frases a seguir e corrija aquelas em que há inadequações quanto à norma culta. Beleza. Esse presente é para mim. Tá errado? Pergunto para você, tá certo ou tá errado? Bom, você tem que analisar o seguinte. Depois do mim aqui, que é o que a gente está estudando, né? Tem verbo? Não tem, né? Tem um ponto final. Então tá certo, ó. Esse presente é para mim. Tá certo, é o mim mesmo. Se você colocasse esse presente é para eu, aí estaria errado. Porque o eu só pode aparecer ali caso nós temos um verbo no infinitivo depois dele, certo? Caso nós temos um verbo para que ele possa exercer a função de sujeito. Assim como o ponto final é o para mim mesmo. Então, essa primeira frase está correta. B. Mamãe disse para mim catar o lixo que estava na cozinha. Olha só, mim catar. O mim está querendo mandar no verbo catar. Não pode, é para eu, né? Mamãe disse para eu catar o lixo que estava na cozinha. Essa tem que arrumar. Depois, não existe mágoa entre mim e ela. Tem algum verbo depois do mim? Não tem, né? Então não pode ser entre eu. Não pode. Seria não existe mágoa entre mim e ela. Tá correto. O professor pediu para eu pegar a caneta na sala ao lado. Para eu pegar. O eu está mandando no verbo pegar. Está exercendo a função de sujeito aqui. Tá certo? Tá certo. Não poderia ser o para mim, porque o mim não exerce função de sujeito. Então tá certo isso aqui também. Não há nenhum problema para mim nessa questão. Olha só, o mim está separado por vírgulas. Tem alguma coisa depois do mim? Não, né? Tem só a vírgula. Então, beleza. Se não tem nenhum verbo depois dele, ele pode ser utilizado aqui. Está correto. Tranquilo? Era isso, caros alunos. Muito obrigado, beijos e abraços. A gente continua na próxima aula. Beleza? Valeu!